eu sou Letícia Nunes e vou apresentar para vocês a nova temporada do programa A Polêmica, especial Eleições 2016. Ao lado do nosso diretor de jornalismo, Aloysio Balbi, vou receber os candidatos à Prefeitura de Campos dos Goytacazes. Lembrando que todas as entrevistas foram agendadas por meio de um sorteio realizado na presença dos assessores de cada partido. E o nosso entrevistado de hoje é o Geraldo Pudim, candidato à Prefeitura de Campos pelo PMDB. Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você já está na política há muitos anos, já foi candidato a prefeito de Campos, atualmente é deputado estadual. Eu queria que o senhor se apresentasse para os nossos telespectadores e dissesse quem é o Geraldo Pudim. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco sobre esse tema tão importante que diz respeito não só à vida dos campistas, mas dos mais de 5.500 municípios brasileiros que passarão pelo processo eleitoral no próximo dia 2. Geraldo Pudim já teve a oportunidade de servir ao município de Campos como vereador, já fui líder do governo, deputado federal, vice-prefeito do ex-prefeito Dr. Arnaldo França Viana e hoje na qualidade de deputado estadual, gestor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu tenho muito orgulho de dizer que com a nossa gestão à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nós com medidas sérias, com medidas que pudessem conter os gastos da Assembleia Legislativa, conseguimos economizar em 1 ano e meio 180 milhões de reais na minha gestão na Assembleia Legislativa, o que possibilitou o Alerj ajudar até o governo do Estado, que passa por uma séria crise institucional com a questão da variação do preço do petróleo, que atingiu em cheio não só o Rio de Janeiro, mas também os municípios que dependem da produção de petróleo para poder gerir as suas necessidades e os seus projetos. Então, eu sou essa pessoa. Geraldo Pudim tem 56 anos, é casado, pai de 6 filhos. Vai vir o 7º, a menininha, a Ana Carolina, que está previsto para chegar em dezembro, né? E também já sou avô de 4 netos. Tem algumas questões da minha vida pessoal, que sou uma família de 7 irmãos, e a gente tem muita força calçada na questão dos valores, né? Então, são esses valores que sempre nortearam minha vida política. Valores éticos, valores morais, valores religiosos e, acima de tudo, os valores de família. Então, a gente está muito alicerçado nesta formação que vem de família, que vem de berço e que vem da própria política também, né? Para que a gente pudesse enfrentar esse novo desafio de administrar uma cidade grande, complexa como é a cidade de Campos, com mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão, quase 500 mil de habitantes, o 7º maior PIB nacional e que efetivamente não traduz esses recursos que nós temos na prestação de serviços de qualidade ao povo de Campos. Então, eu estou me apresentando à sociedade campista como candidato a prefeito para tentar ajudar nesta nova reestruturação, planejar uma cidade moderna, uma cidade inclusiva, uma cidade que, acima de tudo, possa reencontrar a sua vocação. Porque Campos é uma cidade que, ela, ao longo dos anos, tivemos 2 ciclos, o ciclo da cana-de-açúcar, que nós já chegamos aqui a ter mais de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar sendo produzida nas nossas usinas, e, para nossa tristeza, hoje, em 2015, nós não chegamos nem a 1 milhão de toneladas produzidas em Campos. Campos já produziu aqui mais de 10 milhões de toneladas de açúcar. No ano de 2015 não produzimos nem 1 quilo de açúcar, por causa da dependência econômica dos royalties de petróleo e por uma política equivocada que ficou assentada tão somente na questão dos royalties do petróleo, sem que houvesse um investimento no setor produtivo, em especial na nossa vocação, que é o agronegócio e a agricultura familiar, que pudéssemos hoje não sofrer tanto os impactos, né, negativos da questão da oscilação do preço de petróleo e que estamos sofrendo hoje, que está incidindo diretamente na qualidade dos serviços que são prestados aos nossos munícipes, à nossa cidade. Então, é com esse espírito, né, de libertação política e libertação econômica da dependência dos royalties de petróleo que eu me coloco como candidato a prefeito do município de Campos. Candidato, dependendo da sua resposta, a minha pergunta pode gerar uma polêmica. Você foi vice do Arnaldo.
Um dos grandes rocambores dessa eleição é ao mesmo tempo que você foi vice, você foi adversário dele, em determinado momento. E hoje vocês se unem outra vez e existe um adversário comum que já foi aliado de ambos, tanto seu quanto do Arnaldo. Você tem um bom cabo eleitoral, que é o Arnaldo, além da sua luz própria na política. Como que você explica isso, levando-se em conta também que há uma coisa a explicar que talvez você repasse para o outro adversário seu, que é o Caio. Mas você não acha que você é muito perguntado, quanto mais se esclarece, mais se complica essa... Aloysio, veja bem, a política tem essas questões que a gente precisa deixar as coisas diluírem, né? Então, esse é o preço que eu tenho que pagar, né? Por ter tido uma vida de 30 anos ao lado de um grupo político, que a meu sentir se perdeu no meio do caminho. Eu não aqui quero fazer a meia-culpa, né? Eu estive lá, mas depois de 30 anos tive a coragem de romper. Mas romper, quando a gente fala de romper, e é uma característica muito estranha do campista, de que é ele fulanizar, né? Isso também não é só do campista, não. O brasileiro, de uma certa forma, ele tem assim heróis e tem vilões, né? Então, nesse processo todo, eu acho que estamos cometendo um equívoco gravíssimo, que é de fulanizar a discussão de um processo político tão complexo, tão difícil como é a questão de gerir uma cidade com a complexidade que Campos tem. Bem, partindo desse princípio, eu gostaria de dizer o seguinte: quando eu me coloco como candidato a prefeito e que rompo, eu estou contra um modelo que eu acho que faliu e que eu fui voz vencida nesse processo. Eu fui voz vencida de que é o seguinte: olha, o modelo faliu. Eu fui de uma época em que a gente inaugurava orelhão. Hoje toda criança tem um smartphone. Então não dá para você ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então nós temos duas pessoas hoje, e se você fizer uma análise, todos os pré-candidatos, todos os candidatos têm uma raiz vinculada ao grupo político que está no poder. De algum momento estiveram vinculados ao poder. Aí você pode perguntar assim, como isso? Analise, eu não vou aqui ficar discorrendo sobre isso, mas todos eles têm uma vinculação com quem está no poder hoje. Só que eu não estou nesse processo para poder demonizar ou satanizar o garotinho. Absolutamente. O que eu estou nesse processo é porque eu acho que o modelo faliu. É um modelo arcaico, um modelo que não funciona mais, que não traz nenhum tipo de perspectiva para as pessoas e que precisa ser revisto. Então, eu estou entrando, doutor Arnaldo, fui vice-prefeito dele, tive uma postura muito decente com ele durante todo o tempo, e o meu rompimento, que se deu com o doutor Arnaldo França Viana, tem nome e sobrenome. Ilson Viana. Eu não rompi com o Arnaldo por causa de Arnaldo. Eu rompi porque existia uma pessoa que achava que era prefeita. Então, eu não tive qualquer problema com o doutor Arnaldo. Nós tivemos uma parceria interessante. Na minha relação com o doutor Arnaldo é uma relação de médico-paciente que remonta a 1985, quando eu retornava do Mato Grosso. Então, nós nos afastamos, tivemos em campos opostos, mas sempre linkados. Por exemplo, quando eu fui deputado federal, foi no mesmo período dele. Fizemos grandes trabalhos no Congresso Nacional, a eleição do Temer, trabalhamos juntos, a questão dos royalties de petróleo, trabalhamos juntos, na questão dos canais da Baixada Campista, trabalhamos juntos. Então, nós tivemos um trabalho bom. Quando eu fui vice-prefeito dele, também fiz um trabalho importante. Nós dividimos a cidade para que nós pudéssemos trabalhar juntos na cidade. O meu rompimento, infelizmente, ele tomou um caminho, eu tomei outro caminho e quis o destino que nós nos reencontrássemos nessa situação. Porque ele é melhor do que ninguém, pode explicar a questão relacionada ao filho, né? Arnaldo teve uma postura, a meu sentir, das mais nobres que se pode imputar a um político. Primeiro, ele abrir mão da própria candidatura dele, podendo concorrer com a liminar. Ele não quis colocar o povo de Campos numa instabilidade política que poderia resultar em votos nulos, que poderia ou não. Então ele poderia concorrer à prefeitura, mas não quis trazer essa instabilidade. E, em segundo momento, ele dá outra demonstração de amor à cidade de Campos. O que ele faz? Ele analisa entre os pré-candidatos que estão colocados e vê não aquele que da família,
e no caso é o filho. Ele analisa entre os pré-candidatos aquele que teria melhores condições para o enfrentamento de um momento político complexo, difícil, que nós começaremos a enfrentar a partir de 2017, porque o dinheiro que a prefeitura pegou emprestado termina dia 31 de dezembro. Nós vamos sair de um orçamento de 3 bilhões ali em 14 e vamos cair no orçamento de 1,5 bilhão em 2017. Só este ano, o orçamento da prefeitura consegue chegar nos 2 bilhões com empréstimo. Porém, com 1,5 bilhão, se você fizer a conta que tem 1 bilhão já comprometido com folha de pagamento, tem 200 bilhões comprometidos em amortização e pagamento da dívida, e tem 50 milhões de reais de repasse constitucional, tem 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bem, só custeio em 2016, nós já fechamos 360 milhões no primeiro semestre. Se você multiplicar isso por 2, fecha em 720. Então, em 2017, essa conta não fecha. Então, é uma situação muito difícil para qualquer gestor que vá assumir a prefeitura. Então, o Arnaldo analisou aquele candidato que teria abertura, que teria relacionamento, que faria esse approach, essa proximidade com o governo federal, com o governo estadual, com as entidades, para que pudesse enfrentar essa crise. E o filho, nesse momento, no entendimento dele, além da questão da faculdade, ele não estaria ainda com o preparo necessário para esse enfrentamento. Candidato, quando então que o Arnaldo vai sair um pouco da sombra, vai subir no palanque ou participar do seu programa na TV para ele falar? Está previsto? Está previsto. O Arnaldo tem participado ativamente da nossa campanha. Nós temos feito carreatas, nós temos feito caminhadas, corpo a corpo, reunião. Nós temos um planejamento na campanha. O Arnaldo já participou da nossa campanha na televisão, vai participar mais fortemente agora também. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Eu acho que hoje o grande gargalo da cidade de Campos é a saúde. E há um recall muito bom das pessoas em relação à gestão do prefeito Arnaldo Viana enquanto à saúde. E eu já disse para o doutor Arnaldo, eu eleito prefeito de Campos, a saúde está por sua conta. Quem vai tocar isso aí é o senhor, tá certo? É óbvio que nós vamos ter, eu tenho um programa de governo e a gente vai tocar isso. Porém, eu não tenho qualquer tipo de problema. O doutor Arnaldo vai estar na televisão comigo permanentemente e agora mais efetivamente. Só que nós temos uma regra, que é uma regra da Justiça Eleitoral, que inclusive vários candidatos não estão cumprindo, e que 70% é com candidato e 30% é com um testemunhal, com outros tipos de atividade que você possa fazer. Estão fazendo o inverso aí em várias candidaturas. Então, eu estou dentro da lei. O tempo que me restar, que eu possa fazer, ele vai participar junto comigo. Vocês verão nos próximos dias aí a participação efetiva de Arnaldo na televisão. Porém, nas ruas, nas caminhadas, nas carreatas, no corpo a corpo, nas visitas, nas reuniões, ele já tem participado. E a participação dele no seu governo vai ser maior do que na televisão? Sem dúvida. O doutor Arnaldo será uma espécie de primeiro-ministro do meu governo. Ele vai nos ajudar e eu procurei, Aloysio, trazer um partido pujante, que é o PMDB. Eu fui um partido pujante, um partido forte, e precisava fazer uma aliança com alguém que soubesse como ninguém, né, os problemas da cidade. Então, eu acho que esse é um ingrediente necessário para esse momento de crise que nós vamos enfrentar. Uma estrutura partidária forte, que tem representação no governo federal, representação no governo do Estado, uma bancada forte no Congresso Nacional, ministros de Estado. Nós temos uma estrutura forte partidária. Faltava um ingrediente, que era alguém que tivesse sensibilidade, que conhecesse os problemas da nossa gente, conhecesse os problemas do povo. Então, essa vinda do doutor Arnaldo, ela complementou esse nosso trabalho. Candidato, o senhor não gosta de fulanizar, mas você está tentando parlamentar a política de campo, quando você disse que o Arnaldo vai ser uma espécie de primeiro-ministro? Sim. Eu sou um defensor do parlamentarismo, né? Eu acho que o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de discutir um modelo brasileiro. É um modelo que já deu o que tinha que dar. Eu sei que já houve a consulta popular, né, para poder haver o referendo do parlamentarismo e do presidencialismo. Eu acho que nós precisamos avançar. Eu acho que o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de discutir o Pacto Federativo, de um novo modelo político. Fizeram um arremedo de reforma que não foi uma reforma política, foi uma reforma eleitoral e não política. Então eu acho que eu sou municipalista, eu acho que as políticas acontecem no município. O governo federal é uma abstração, o governo estadual é uma abstração, né? E eu acho que a gente precisa começar já. Se eu sou parlamentarista,
né? Se eu sou municipalista, eu acho que ele precisa encontrar os caminhos aqui e creio que o doutor Arnaldo pode exercer plenamente essa função de um primeiro-ministro nos auxiliando e a gente trabalhar em parceria, unidos em benefício da população de Campos. Eu vou passar para a Letícia, mas eu acho que você polemizou com essa história de primeiro-ministro. Vai lá, Letícia. Candidato, eu já vou adiantar a pergunta do próximo bloco, porque o nosso tempo vai estourar um pouquinho nesse primeiro. No próximo bloco já vai pensando aí as prioridades do novo governo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas o programa Polêmica já volta.